15 horas 7 minutos, segunda-feira, 12 de maio de 2025. Seguimos com o Palco CBN. Bem-vindo, bem-vinda você que ligou seu rádio agora. Já sabe que segunda-feira a gente coloca cultura como prioridade aqui nas tardes da CBN. Já começando a semana com esse assunto tão importante. E nós temos a honra, a sorte de ter como protagonista desse faleiro, Raul Fortes, que já está aqui ao meu lado. E eu posso dizer também que ele é extremamente organizado, tem ali uma pauta planejada, ouve muito você e coloca aqui assuntos relevantes e traz profissionais que são referência no que fazem. É o que vai acontecer nessa tarde de segunda-feira. Raul Fortes, boa tarde, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Marcela. Muito obrigado uma vez mais pela sua recepção, sempre maravilhosa. E a gente também tem a sorte de contar com você nessa bancada todas as segundas-feiras. Agradecer o carinho de todo mundo que está nos ouvindo, nos dando carona e quem está assistindo a gente também através do YouTube. Segunda-feira é dia de falarmos de arte e cultura desse país, arte e cultura produzida em Mato Grosso, arte e cultura brasileira. Marcela, estou muito feliz porque a gente tem recebido feedbacks muito agradáveis sobre o nosso programa aqui, sobre a participação, de gente que entende, que gosta de cultura e gente que também passou a se interessar mais pelo que é produzido aqui no nosso estado culturalmente. E eu estou muito feliz com esses feedbacks de quem tem me encontrado, as pessoas que me seguem, as pessoas que eu não conheço, mas agora já sabem quem sou eu através desse programa aqui, às segundas-feiras, na CBN. Muito feliz. Que coisa boa. Eu também tenho recebido muito feedback, inclusive no fim de semana apresentei alguns eventos, as pessoas, eu quero ir, como é que faz? Eu disse, olha, acompanha Raul, as pautas, manda sugestão lá no Instagram que ele responde todo mundo, ele é muito criterioso, mas que bom, Raul, que você tem essa sensibilidade, teve essa coragem de colocar mesmo esse quadro fixo, fazendo referência a grandes nomes e a gente aqui questionamentos, perguntas relevantes, agregando e aproximando mesmo a arte e a cultura. Eu acho que o tempo foi muito oportuno e o formato que você escolheu para levar essa informação. Eu agradeço a CBN, né? Nós temos que agradecer a CBN, somos felizes pela oportunidade de sermos vozes para falarmos de cultura e de arte de um país, em especial o que é produzido aqui nesse estado, que é tão rico, tão cheio de cultura, tão cheio de informação, tão cheio de legados. E falar em legados, a gente tem assunto aqui sobre legados também hoje, viu, Marcela? Que legado! Conta logo pra gente, quem é o convidado dessa segundona? Bom, um cuiabano nato, nascido à beira do Rio Cuiabá, no São Gonçalo Beira-Rio, um pesquisador, um cara que vivencia a cultura, várias práticas de cultura popular por esse país, homenageando não só o seu estado, sua cidade, mas todo esse país, viajando pelo mundo, contando histórias através da dança em especial. E eu não vou falar de quem que ele é neto ainda, porque se falar estraga a surpresa, tá? Vou deixar para que ele fale. Com o maior prazer, Marcelo, recebemos hoje aqui o produtor cultural, diretor artístico, coreógrafo e pesquisador, Avner Silva. Boa tarde, Avner, seja bem-vindo. Boa tarde, Raul. Boa tarde, Marcela. Que alegria estar aqui novamente na CBN. É uma honra, né, sempre estar falando da nossa cultura, de toda essa paixão que envolve o nosso trabalho. E estar com vocês é sempre muito gratificante, né? E agradecer também a todos que estão aí sintonizados no Palco CBN para nos prestigiar. Nós que agradecemos. Neto da Dona Domingas, maravilhoso. Sabe uma coisa que o Raul não falou, eu vou dizer? Além de tudo isso, é lindo. Ô, Anderson, dá um close aqui no Avner. Avner, toda vez que você vem que você tá mais bonito, o que tá acontecendo? Olha, eu acho que é muito caldo de peixe, como diz o vovó. É a água do quintal de Dona Domingas. É o cafezinho de Dona Domingas. Eu tô precisando ir lá semanalmente para beber essa fonte. Eu faço das suas as minhas palavras, Marcelo, porque você, né, sempre irradiando não só uma beleza exterior, mas um coração lindo. Eu sou seu fã também. Ou seja, quem ganha sou eu do lado dessas duas figuras lindas, por dentro e por fora. Viu, gente? Aproveitem aí. Quem tá nos vendo através do YouTube entende o que a Marcela tá falando, entende que a Avner está falando. Então, são dois seres humanos lindos, não só por fora, mas por dentro também. E você tá nesse trio da beleza aqui também, Raul. A gente aqui só se junta assim, com o pessoal, e é bonito de dentro para fora. Isso. A Avner já veio aqui algumas vezes e toda a participação dele tem uma característica, Raul. Sempre o WhatsApp, muita gente manda mensagem, comenta,
traz uma foto, uma história no quintal da Dona Domingas, sempre me marca essa participação das pessoas, essa representatividade. Você começou falando que ele é cuiabano, nasceu ali quase ali na beira do rio, mas será que ele nasceu no nosso Hospital Geral ou não? Será? Vamos perguntar? Nasceu no Hospital Geral, Avner? Olha, eu nasci lá no Cochipó, com o famoso médico, todo mundo chama ele de Dr. Guerreiro. Então, assim, as pessoas que nasceram naquela região, principalmente também as pessoas da comunidade, têm uma história ali com o Dr. Guerreiro, e eu sou uma dessas pessoas. Aí, é vivo? Ele é. Quero ele é conhecer essa famoso. história. Mas hoje aqui, a pauta, a gente vai falar e muito sobre a dança como guardiã das tradições populares e não poderia ter ninguém melhor que você, que a sua família, que a sua história. E, Raul, se me permite puxar uma primeira pergunta, a gente vai falar dessa dança guardiã, mas eu acho sempre muito válido a gente olhar para essa história. A gente vem do Dia das Mães, que foi ontem. A Dona Domingas, a sua avó, ela tem uma representatividade, uma força. Eu sou muito fã. Então, para quem está ligando o rádio, nós temos um evento acontecendo atrás do outro da cidade, muita gente ouvindo pela primeira vez, muita gente querendo refrescar a memória com essa história que é de família e que transborda para a cultura mato-grossense. Vamos voltar para trás e fazer esse caminhar até chegar a esse momento? Vamos sim, Marcela. É uma alegria sempre contar essa história. O Flor Ribeirinha, né, esse grupo que dá vida cotidianamente, né, para essa tradição cuiabana, ele existe há 31 anos, né, fundado pela minha avó. É um privilégio, né, uma grande honra ser neto de Dona Domingas, herdar esses saberes e hoje ser também um agente que repassa esses saberes para outras gerações. E ela, né, como uma mulher de muita força, muita resistência e que sempre acreditou no poder transformador da cultura, viu, né, em manifestações culturais como a Festa de Santo, o Siriri, o Cururu, uma forma, né, de mostrar para a própria população, né, para a sociedade cuiabana, o valor de se preservar a sua própria identidade cultural. E nisso, na década de 90, ela cria o Flor Ribeirinha, né, com as crianças, com os jovens ali da comunidade de São Gonçalo, Beira-Rio, no intuito mesmo de, primeiramente, resgatar, uma palavra até pesada falar isso, né, mas resgatar algo que muitos estavam distantes, né, referente ao contexto da valorização de uma identidade local. E nesse sentido, o Flor Ribeirinha nasce. Flor, porque ali tinham jovens e crianças, né? Ribeirinhos, porque estamos ali às margens do rio Cuiabá, como filhos de pescadores, de ceramistas. Heranças também de um povo ancestral, que no nosso caso são os povos originários, o povo Bororo. E tudo ali enraizado em São Gonçalo, Beira-Rio, né? Então, a partir disso, Dona Domingas, ela, diante de uma concepção da cultura popular, trazendo um viés artístico, ela, além do território da comunidade, ela passa a difundir toda essa cultura por Cuiabá, por outros territórios de Mato Grosso e hoje, né, a nível internacional. Ai, que orgulho. Eu sempre fico... Eu escuto, eu sei a história, mas eu sempre fico emocionada. É maravilhoso. E aí eu vou repetir, vou ser redundante, que eu tenho falado em alguns programas aqui. Como é bom ser brasileiro, mato-grossense, nascido em Cuiabá. Como é bom, porque tem tanta coisa boa e a gente tá tão perto. Então, assim, quem já tá ouvindo, aproveita. Segue lá o Instagram do Flor Ribeirinha. Pode seguir também, aliás, deve seguir também o Instagram do Avner, que é hoje o gestor principal dessa vivência, dessa cultura brasileira produzida em Mato Grosso, que é o Flor Ribeirinha. Ele falou aqui desse nascimento, Marcela, do Flor Ribeirinha nos anos 90. E eu conversei com ele ali nos bastidores, que ele, hoje, através dele, Flor Ribeirinha, nos deu pelo menos mais 2 séculos de Siriri. Porque as nossas linguagens musicais, artísticas, das danças, elas estão caminhando para o fim, algumas delas, né? Se a gente não cuidar, a gente vai perder. E o Avner fez um favor enorme, junto com sua equipe, junto com o quintal da Dona Domingas, de fortalecer de uma forma tão grande o Siriri, que é fácil entender que vamos acontecer Siriri, cultura brasileira produzida em Mato Grosso, por muitos, muitos, muitos anos. E de uma forma, além do amor que já existia desde o nascimento, de uma forma organizada, que as pessoas têm acesso a esse espetáculo, porque é um espetáculo, a Flor Ribeirinha, não só no palco, mas a história, o dia a dia. Todo mundo hoje tem acesso a entender, saber e viver esse espaço. Inclusive, Avner, queria depois que você nos falasse, no seu tempo também,
como é possível visitar esse quintal, porque assim, é tanta coisa que saiu de lá, para as pessoas entenderem que aquela coisa pequena, entre aspas, de um espaço, transformou a nossa cultura, transformou famílias e transforma cotidianamente pessoas no nosso dia a dia, no nosso mundo. Então, assim, agradecer pela tua história. Marcela, eu me estendi aqui no comentário, na fala, mas acho necessário essa afirmação, essa exclamação sobre o que é a Flor Ribeirinho, o que pode ser, e lembrar que é acessível a todos nós, não só pelas redes sociais, não só pelo YouTube, porque eles também têm um canal super legal, mas é o quintal no São Gonçalo Beira Rio que nós podemos visitar, compartilhar, falar sobre e reconhecer as histórias. O Avner, eu posso ir lá nesse quintal? Com certeza. Nosso quintal ele está de portas abertas, né, para você, Marcela, para você, Raul, e para toda a população cuiabana, mato-grossense e brasileira, e até pessoas de outros países que já vieram nos visitar, que fizeram contato conosco em alguns festivais e quiseram conhecer o Brasil através daquilo que eles vivenciaram conosco lá. Então, nós realizamos atividades hoje socioculturais, né, no nosso espaço, que nós chamamos de Ponto de Cultura Quintal da Domingas. São atividades realizadas com crianças, com jovens, adultos e idosos. Tem o Semente Ribeirinha, que nós temos aí crianças de 5 a 15 anos que participam. São 150 crianças, né? O quintal... Olha, já dá... É um quintalzão, né? Eu tô sorrindo aqui os gestores aqui, muita criança dançando e correndo. O secretário do município, do estado, já pode ouvir isso e podemos criar já um festival mirim, infanto-juvenil de Siriri, porque já tem um festival maior. Boa ideia, Raul. Sim, e linkado isso com as escolas municipais e... que a escola cuiabana, né, precisa disso, né? Precisa desse link, de entender também essa educação intercultural. Temos as atividades que nós chamamos de vivências portas abertas, né? Que aí já no caso de jovens e adultos que querem praticar algum tipo de atividade física voltado para a cultura popular, através do Siriri, por exemplo. Que legal. E também existem professores, né, que querem vivenciar isso e serem também disseminadores desse saber no espaço formal de educação como a escola. Então, nós abraçamos todas essas faixas etárias para mostrar que a cultura popular se faz na história, se faz presente no cotidiano do povo cuiabano, e isso traz inúmeros benefícios, né? Tanto para o desenvolvimento motor do indivíduo, como também afetivo e cognitivo. E eu vou acrescentar aí o bem que faz, inclusive ao envelhecer bem, né? Porque a tua avó tem 70 anos e dança, canta, sabe? 70, tô certo, né? Eu lembro que eu fiz um texto sobre 71. Já? 71 e se canta, dança, ou seja, o Siriri faz bem também ao envelhecer. Não, minha avó precisa ser feito um estudo específico dessa energia que com que licença Dona e Domingas respeito, tem. com licença e respeito às religiões, Dona Domingas é uma entidade, né? Ela e ela abraça, né, todas as religiões, ela abraça. Assim como o Flor Ribeirinha, né? O Flor Ribeirinha é reflexo desse ser Dona Domingas, né? O Flor Ribeirinha hoje, se tivesse duas palavras assim que nos representassem muito bem, eu diria que seria a diversidade, né? Porque ali nós nos encontramos nas diferenças, né? Pessoas de classes sociais diferentes, diversidade étnica, de gênero, né? Enfim. E também esse sentimento que nós nos encontramos ali, que é o pertencimento. Maravilhoso. Fazer parte disso nos dá muito orgulho. Uma afirmação linda que a diversidade não é obstáculo, é riqueza. A diversidade, gente, é riqueza. É uma coisa que tem que ser aproveitada no melhor dos sentidos para somar as ações que são feitas. No caso, em especial, falando aqui da cultura brasileira produzida em Mato Grosso, o Siriri. E, Marcela, eu vou aproveitar para começarmos a entrar devagarzinho no nosso tema principal, que é a dança como guardiã dessa cultura popular. Aproveitar o conhecimento enorme do Avner. Avner, para você, que estuda, que vivencia essa cultura popular, que vive essa cultura, literalmente, como é que você vê essa cultura aqui no Brasil, em especial Mato Grosso, Cuiabá, hoje, 2025, encaminhado tecnologia, misturado tecnologia, acesso mais fácil, porém, muitas dessas culturas com essa tecnologia, com acesso mais fácil, se perderam. Como estamos? Olha, nós tivemos alguns avanços, né, nessa concepção da valorização da cultura popular. Aí eu vou fazer um breve apanhado histórico, né? Eu acho que eu já até citei isso algumas vezes, né, em outras entrevistas, mas é importante porque eu que nasci nesse contexto cultural,
às vezes não entendi, enquanto criança, enquanto adolescente, o processo do preconceito, né, e da discriminação perante a essa identidade local, né, o fato de sermos ribeirinhos, o fato de dançarmos o siriri. E, né, eu até já contei essa história também, a qual eu, com 10 anos de idade, quando eu comecei a dançar no Flor Ribeirinha, eu era o mascotinho do grupo. E na minha primeira apresentação, o Flor Ribeirinha ser vaiado, e ainda no contexto escolar, né? Então isso me marcou muito. E até lembro, né, eu chorando por conta disso e conversando com minha avó, né? Falei, vó, por que eles estão, né, rindo, zombando da gente e tal. Aí minha avó, né, bem tranquila, humildemente, falou, meu filho, não chora, eles não sabem o que estão fazendo, né? E isso me marcou. E estar mergulhado nesse universo me fez, para além da prática, né, dessa vivência empírica que eu sempre tive no quintal da minha avó e na minha comunidade, na oportunidade de intercambiar com outros profissionais da cultura, de ter acesso a uma universidade, né, e de também ter acesso a esse conhecimento erudito, eu pude avançar um pouco mais em algumas pesquisas para entender a estrutura de tudo isso. Uhum. E aí vem, desde o século XVI, XVII, no entendimento sobre cultura, né? O que era cultura? Cultura era aquilo que estava evidenciado por uma classe dominante, né? Na Europa, mais especificamente na França, na Alemanha, e sempre voltado para uma concepção erudita, né? Por isso, nós temos aí uma referência internacional do balé clássico, né? Da própria música erudita, mas aquilo que estava sendo criado, né, cotidianamente pelo povo da periferia, das comunidades tradicionais, não era considerado cultura. Uhum. Né? Então, com muitos estudos antropológicos, isso foi mudando, né? Essa concepção do entendimento sobre a cultura foi mudando. Então, uma cultura que era singular, ela passa a ser reconhecida como uma cultura plural, uma cultura que abraça a diversidade, uma cultura que também é do povo para o povo. E aí nasce a terminologia que a gente vai chamar de cultura popular. E é onde nós estamos inseridos, né? E dentro da cultura popular está o tema do nosso diálogo hoje, que são as danças populares. E o siriri e a cultura matogrossense faz parte dessas danças populares brasileiras. Uhum. E existe um contexto assim, de pesquisa e de historicidade que coloca o siriri e o cururu como algo assim, que se destaca no nosso território nacional pelo fato dessas manifestações estarem presentes em todos os ciclos festivos do nosso país, seja no carnaval, seja no período natalino, seja nas festividades juninas, seja no Alto do Boi, visto que o Boi à Serra faz parte dessas celebrações, né, dos bois no Brasil. E esse entendimento, né, ele veio trazendo o interesse de uma nova geração que, a partir também do trabalho do Flor Ribeirinha, foi agregando público, né? Foi o que eu citei para você bem lá no começo. As comunidades tradicionais, por conta desse preconceito, por conta dessa discriminação, elas se fechavam um pouco para as outras comunidades. Ele né? Pode pegar ele, Avner, deixa ele quer participar. Que o assunto é tão interessante que até a tecnologia quer participar. Até meu Siri está aqui. Obrigado. Imagina. E por conta desse preconceito, dessa discriminação, as comunidades tradicionais elas se fechavam para aquelas poucas pessoas que falavam como o que a Marcela falou. Avner, eu quero ir lá conhecer o quintal, eu quero aprender a dançar. Só que Dona Domingas, né, visionária, uma pessoa que, com aquela energia que ela recebe todo mundo, ela falou, não, nós temos que abraçar essas pessoas, seja lá de onde elas são, se é do centro, se é de outra cidade, sim, vem vivenciar esse saber. E essas barreiras foram sendo rompidas, não só no contexto da comunidade, mas também sobre o próprio entendimento de cultura. Uhum. E com isso, esse trabalho com o siriri, como você citou, ele foi ganhando força. Saiu de um quintal, saiu de uma festa de santo e também foi para o palco, que aí nós vamos chamar de um processo de espetacularização. Né? Um cuidado que o Flor Ribeirinha tem até hoje, né? De não descaracterizar, de saber o que é o processo
da tradição, mas lembrando que a tradição não é algo engessado, ela se modifica conforme, né, o tempo ao qual nós estamos vivendo, mas isso foi trazendo as pessoas para esse trabalho de difusão. E aí o contexto da tecnologia, ele é uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla porque se nós que estamos dentro enxergarmos ele como um problema, talvez a gente não consiga avançar para a manutenção dessa tradição, porque os jovens, as crianças hoje estão com celulares na mão a todo momento, né? Então, nós temos que ser estratégicos de como associar isso ao nosso trabalho hoje, voltado, de repente, para a tradição, né? É um desafio? É. Né? Assim como foi um desafio nós sairmos de uma situação que estava impregnada assim, olha, nós não somos valorizados, as pessoas não gostam da nossa cultura. Então, a gente saiu desse lugar para tentar entender e ser estratégico para criar espetáculos, para agregar público e para ter esse reconhecimento hoje. Então, o contexto da tecnologia é complexo, né, de se pensar, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa buscar alguma forma que isso agregue à preservação e divulgação do trabalho com a cultura. Não, e vocês têm feito com maestria. E ouvindo a narrativa dele, não é, Raul, também inevitável que a gente pense aqui, porque até a gente chegar na pauta principal e ouvir falar da Dona Domingas, quem não teve a oportunidade de conhecer, você tem que ter esse momento de convite. É uma mulher de uma energia, de uma entrega, de um talento. E eu fiquei imaginando, desde essa apresentação, a sabedoria dela ali com o neto, vendo o sofrimento, a angústia, e dizendo, não chora, eles não sabem o que fazem. E assistir a esse sucesso todo, Avner, também quanto preconceito ela combateu, quanta força, né? De onde vem essa raiz que mantém, porque está enraizado na alma, na essência de Dona Domingas, essa evolução toda. Exatamente, Marcela. É algo assim que, como eu me arrisquei, né? Foi uma grande coragem, vou colocar assim, escrever algo sobre minha avó. Então eu participei com ela, fiz uma entrevista com ela, assim, foi um momento marcante assim da minha vida, onde eu pude encontrar essas várias mulheres que ela representa, né? Tanto no contexto gastronômico, da religiosidade, uma líder comunitária, e ela sempre levou isso com muita seriedade na vida. Essa questão da cultura, esse saber da comunidade, né? Ela sempre fala, eu tenho orgulho de ser ribeirinha, tenho orgulho de ser de São Gonçalo, Beira-Rio. Isso sempre propagou para todos nós, dentro do contexto familiar, mas também para todos aqueles que até hoje chegam no nosso quintal. Exemplo maior disso é a benção, né? Ou a bênção que todos tomam dela, da criança ao idoso que chega lá. Não é à toa que o nome do nosso novo espetáculo é Benção Avó. Né? Essa grande homenagem à Dona Domingas por toda essa história, por toda essa luta, né? E por todo esse simbolismo que ela tem. Então, se ela hoje é reconhecida como doutora honoris causa pela Universidade Federal de Mato Grosso, não é à toa. Existe um envolvimento ali ao qual o saber dela é reconhecido como um patrimônio, né? É um patrimônio vivo. Bens a Deus por isso. Avner, a gente vai fazer uma pausa rápida por conta do repórter CBN, que chega trazendo os principais assuntos dessa segunda-feira, mas daqui a pouco a gente volta os olhos para a nossa paróquia, palco CBN, cultura e arte como prioridade a cada segunda-feira. Não abra mão da sua companhia, não saia daí que a gente volta bem rápido. O nosso carinho, Tiago, Patrick, Henrique por aqui. Breno também, que já nos ouve, muito obrigada pela audiência qualificadíssima. Seguimos com o palco CBN, o nosso convidado desta segunda-feira, Avner Silva, produtor cultural. Em pauta, a dança como guardiã das tradições populares. É claro que a gente está falando de Flor Ribeirinha. É tão importante a gente abrir espaço para arte, para cultura, e Raul Fortes é o nosso protagonista. Raul, nesse segundo tempo, é claro que eu vou tocar a bola para você, já dar a sequência, e vou aproveitar e parabenizar pela escolha do tema. Muito obrigado, Marcela, mais uma vez. Na verdade, a gente aproveita, no melhor sentido, o que nós temos, né, nesse país, em Mato Grosso, Cuiabá. E o Avner, um extremo conhecedor da cultura popular brasileira e representante do Flor Ribeirinha, que é, sim, um dos maiores orgulhos desse país, em especial para nós, cuiabanos, matogrossenses. E a dança, assim como guardiã, né? Assim como Dona Domingas é guardiã do Flor Ribeirinha, o Flor Ribeirinha ajuda a guardar essa tradição através da dança. Avner, e aí,
Como é que você tem feito para levar, eu falo você, porque você representa todos e sim, é o gestor do grupo, para levar, porque é hora de falarmos também sobre essa dança, essa nossa cultura popular, para vários continentes, consequentemente vários países, consequentemente centenas de cidades que conheceram nesses últimos anos o que é o Siriri, o que é a dança popular brasileira. Essa é uma escolha diária, né? É como um relacionamento afetivo, né? A gente escolhe amar alguém todos os dias. E esse é o meu trabalho como gestor dentro do Flor Ribeirinha. E com certeza o trabalho de todos que fazem parte do quintal da Dona Domingas. Como dançarino, dançarina, músico, cantor, cantora. Faz parte ali da nossa equipe de produção e que está enraizado também todo um contexto administrativo que envolve a Associação Cultural Flor Ribeirinha, né? É importante frisar que, para além de um grupo artístico, que o Flor Ribeirinha representa isso hoje, né, nos palcos do Brasil, de Mato Grosso, do Brasil e do mundo, nós somos uma organização social do terceiro setor, né, que trabalha pensando a continuidade de tudo isso, né? E, como uma organização social, nós desenvolvemos esses projetos que eu citei no começo, para que nós possamos ter sementes se transformando em flores. E nós já temos isso, né? Um dos exemplos mais lindos que eu sempre digo é o da Mariana Laura, que foi uma sementinha, hoje é professora dentro do projeto Semente Ribeirinha e é coreógrafa do Flor Ribeirinha. Então, são várias Marianas que nós queremos formar com todo esse trabalho. E tudo isso perpassa, sabe, por entender a cultura também como um processo de profissionalização, né? Nós saímos de um lugar onde a cultura é um hobby, a cultura é uma dancinha, para pensar como algo que realmente merece respeito no contexto profissional do nosso país, né? Eu sou um trabalhador da cultura. Eu tive outras oportunidades profissionais, mas a maior alegria que eu tenho quando a gente fala assim, ser bem-sucedido, respeitando aí todas as profissões, né? Não é por escolher uma profissão que, ao contexto padrão da sociedade, é referência, porque eu sou médico, porque eu sou advogado. Não. Eu acho que ser bem-sucedido é você fazer o que você gosta, fazer o que você ama e o resto é consequência. Então, essa é uma grande alegria que nós temos, né? Eu, como gestor, de entender as nossas dificuldades e buscar, dentro de um contexto coletivo, evoluirmos, né? Então, ter pessoas dentro do Flor Ribeirinha hoje que são professores, que trabalham dentro dos projetos sociais, que são reconhecidas profissionalmente no âmbito artístico, isso é muito gratificante. Até então era uma realidade muito distante. E essa realidade, Avner, ela começa a mudar. Eu não sei se vocês tomam conhecimento, esse choque de realidade positiva, com a primeira premiação internacional, porque eu me lembro que quando foi? Eu me lembro de noticiar aqui e me lembro do WhatsApp parar, dar um bug ali de tanta mensagem chegando ao mesmo tempo, de mensagem de áudio, de foto, de vídeos antigos, pessoas no quintal. O impacto dessa primeira premiação internacional, como é que foi viver essa emoção? Foi um divisor de águas. A primeira conquista internacional do Flor Ribeirinha foi em 2017, né, em Istambul, na Turquia, que foi o 18º Festival de Buyoçek-Maçek. Ainda lembro como se fala o nome. E isso trouxe, assim, com muita força, aquele sentimento de pertencimento do povo mato-grossense. Eu lembro que as nossas redes sociais, assim, explodiram, né, de comentários das pessoas falando: nossa, que orgulho de ser cuiabano, que orgulho de ser mato-grossense, né, ver a nossa cultura sendo reconhecida. E isso não mudou só a realidade do trabalho do Flor Ribeirinha, né, mudou da cultura como um todo, local, dos grupos também de Siriri como um todo. Todo mundo começou a enxergar outras formas, né, de se reinventar, de evoluir artisticamente, profissionalmente, de se reconhecer. Porque às vezes a gente precisa olhar para dentro, né? Se a gente não se reconhecer, se a gente não se valorizar, quem vai fazer isso por nós? Então, é sair às vezes de um lugar a gente passa por isso, do vitimismo. Não, peraí, nós não vamos ficar pautados nisso. A gente vai lutar, que é o espírito, a energia que Dona Domingas sempre colocou no nosso trabalho.
E aí, a partir dessa premiação, mudou muito? Mudou. Você dormiu nessa noite de premiação? Me conta Olha, isso, por favor. Você conseguiu dormir? Marcela, foi algo assim muito, assim, foi uma grande surpresa mesmo. Não porque naquele momento a gente não enxergava, porque realmente nós estávamos competindo com países, grupos estatais, né? Ou seja, grupos profissionais do país. Exemplo, balé folclórico da Rússia, balé folclórico, então tinha uma estrutura em volta desses grupos que nos distanciava assim, tecnicamente em algumas situações. Porém, a diversidade, as cores, a energia, né, que o Flor Ribeirinha, com a cultura brasileira, levou aos palcos desse festival, foi o que foi o nosso, sabe, ali, a cereja do nosso bolo. Mas até então, a gente não tinha essa certeza. E foi falando os nomes, né? O 5º lugar, 4º lugar, 3º lugar. E eu, no meu coração, assim, olhando todos os países, eu estava assim... Falei, a Coreia do Sul vai levar essa, né? E a Coreia do Sul... Era um forte concorrente. Muitos concorrentes. Assim, politicamente também, eles estavam com autoridades presentes, né? O ministro da Cultura estava lá, da Coreia do Sul, lá em Istambul. Então, olha a importância, né? Que essas autoridades deram para esse momento e estiveram lá. Enfim, várias autoridades do país deles. Eles também, um excelente grupo. E quando anunciou a Coreia em segundo... Coração ali quase parou, falei, fala a Deus, verdade. não. Ai, meu coração. E aí, para aumentar a tensão, né? Vamos pensar que o telão, né? Ficavam rodando as bandeiras dos países. E aí, 5º lugar, puf, parava a bandeira. E aí, quando foi anunciar o 1º lugar, o campeão, né? E não parava. E ficava ali as bandeiras rolando e nada, para aumentar, né, a nossa ansiedade, até que apareceu a bandeira do nosso país. Foi assim... Eu falava, gente, me belisca, porque parecia um sonho mesmo tudo aquilo que nós estávamos vivenciando. E quando chegou a notícia em Mato Grosso, foi uma loucura. São Gonçalo, Beira-Rio, assim, o pessoal saía na rua, gritando, comemorando, né? Teve todo um receptivo aqui em Cuiabá, saímos aí pelos carros de corpo de bombeiros. Foi lindo, foi emocionante. E isso, de fato, mudou a realidade, né? Nós estávamos naquele patamar de artistas nacionais, assim, que fazem não sei quantos shows no dia, na semana. Tá aí. Só que foi uma transição muito rápida, então parecia que foi um sonho, nós chegamos... Como que a gente vai dar conta de tudo isso, né? E foi indo, 2 meses depois, um acidente. Né? E aí foi uma outra... um outro reinventar, né? Um outro olhar. Mas isso também nos fortaleceu. Nos fortaleceu pela união, pela coletividade, pela cultura que nos move. Winer, você citou aí na sua fala, 2017, países, viagens. Foi a primeira conquista internacional do Flor Ribeirinha, mas não tinha sido a primeira viagem. E vamos falar desses números, que as pessoas não têm ideia do tamanho da representatividade do Flor Ribeirinha, não só pelo que nós já sabemos, pelo que pela linguagem artística que representa, pelo país que representa. Mas, por favor, se você souber, porque também é um desafio difícil aí, quantos continentes, quantos países e quantas cidades Flor Ribeirinha já passou? Olha, você me despertou assim, a fazer esse cálculo assim, para não cometer nenhum erro. No entanto, eu vou me arriscar com alguns números aqui. Por favor. Bom, nós conhecemos hoje 3 continentes, né? O nosso, o americano, o europeu e asiático. São mais de 20 países. Dentre esses 20 países, alguns foram vários festivais de mostras abertas, né? De grande porte, de produção, e algumas das maiores ou as maiores competições internacionais no que se diz respeito ao folclore, à cultura popular. Então, em 2017, nós tivemos essa grande alegria de ter o primeiro título na Turquia, depois Polônia, posteriormente Bulgária e o mais recente, em 2023, a Coreia do Sul. E mais de 20 países. Nesses países aí nós circulamos
mais de 100 cidades, né? Caramba. A França, eu acho que ela gostou muito da gente. Boba ela, A né? França gostou muito da gente, eu falo porque, assim, eu até brinco, né? Mas é uma brincadeira com um tom de crítica, sabe? Crítica construtiva. Nós conhecemos mais cidades da França do que do nosso estado de Mato Grosso. Sério? Né? Vamos mudar isso. Fica a dica. Vamos mudar, essa fica a dica, vamos mudar essa realidade. Nós temos aí um projeto que nós estamos buscando há alguns anos a desenvolver, que nós chamamos de Caravana do Flor Ribeirinha. Legal. Pelo fato, né, de não de chegar em uma cidade do Mato Grosso no intuito de falar, ó, só essa é a nossa cultura. Não, a gente entende que Mato Grosso, naturalmente, no seu contexto de construção identitária, outras culturas de outras regiões também faz parte da nossa cultura. Até porque né? eu já vi alguns espetáculos e na grande maioria vocês celebram várias linguagens da dança do nosso país, Sim. se não todas, incluindo linguagens que são de estados que vieram para cá, né? De pessoas que nasceram em outros estados, mas que continuam aqui fazendo a sua referência ao seu estado, e pessoas que nasceram aqui, mas que têm essa ainda referência do sul, do norte, do nordeste, que vocês apresentam no espetáculo também. Exatamente. O que você falou é muito interessante, porque nós temos um espetáculo que eu falo que ele não morre, e nem vai, né, não vai morrer, porque é o Mato Grosso Dançando o Brasil. E quando a gente fala do Dançando o Brasil, a gente está falando de uma enormidade de manifestações culturais que não dá nem para contar, né? Se a gente for pegar cada região do nosso país. Quando nós idealizamos e produzimos esse espetáculo, nós estamos colocando aquilo que é a base da identidade da cultura cuiabana no mesmo patamar que as outras regiões e, ao mesmo tempo, as conectando. Né? Então, é ligar aquilo que está de São Gonçalo, Beira-Rio, aos outros estados do nosso país. Né? Então, Mato Grosso é isso. Né? Quando a gente fala Mato Grosso Dançando no Brasil, é porque nós também temos essas outras heranças e temos que respeitá-las. Para quem está nos ouvindo, o que o espetáculo que o Avner fala aqui, o Siriri, ele está inserido no espetáculo junto com o forró, junto com o samba, em um dos espetáculos, são vários. Então, para você entender onde eles estão colocando o Siriri, como eles estão mostrando essa dança brasileira de uma forma geral, não só aqui em Cuiabá, mas no nosso país, pelo mundo. E a França vai ver vocês de novo esse ano, né, Avner? Já tem agenda por lá, mas esses franceses, eles estão saidinhos, né? Quando você pega a sua malinha de novo, Avner, vamos pro Nortão, vamos também pro Mato. Olha, queremos. Conta essa agenda, quando vocês vão viajar? Olha, Marcela, vamos com a gente. Gente, eu acho que eu deveria ser uma apresentadora oficial do filme, não acha? Eu acho. A gente vai precisar conversar. Sobre isso. Nascida no Hospital Geral tem tudo. Não é? Não, com certeza. Coloca uma saia bem bonita. Olha, isso. com essa flor no cabelo. Fazer um cabelo assim linda. como o seu. Ai, que lindo que vai ficar. Linda. Quando você viaja? Conta pra gente acompanhar. Dia 12 de junho deste ano, nós embarcamos, né, para a França e para a Bélgica. Legal. Nós faremos a participação em os dois maiores festivais da França. Deixa eu só lembrar aqui a pronúncia do nome, porque por favor. Meio aproveita, gente, aqui. Segue aí o Instagram do Flor Ribeirinho do Avner, porque eles vão 12 de junho e o Avner tem um cuidado enorme, junto com a equipe, de mostrar as vivências desses países que eles estão passando, os bastidores, essa apresentação é muito legal. Então, a gente consegue ver o que está acontecendo através das redes sociais. Né? Exatamente. E torcendo daqui. A gente se embanando um pouquinho com os nomes, porque realmente a gente passa por várias cidades e os festivais, em vez de colocar o nome das cidades, eles trazem nomes diferentes. Entendi. Mas nós vamos participar primeiro na Bélgica, é um grandioso festival, que é o Festival de Sanguilã. Vai agregar aí mais de 25 países, né? Logicamente, o Flor Ribeirinho é o único do Brasil. E teremos outros hermanos, né? Então, teremos também a participação de outros grupos da América Latina. Posteriormente, nós vamos para o Festival de Reims, na França, e o de Saint-Malo, né? São festivais que agregam, para além da dança, da música, outras formas de expressões também dos países, né? O interessante é que a Europa, principalmente a França, eles valorizam muito isso. Então, eles identificam o Brasil lá fora pela sua cultura, né? E o Flor Ribeirinha leva na sua bagagem toda essa nossa diversidade cultural. Me lembrei agora, há pouco eu apresentei um talk de arquitetos, e aí uma delas, muito competente, foi acompanhar a feira em Milão e foi fazer uma formação.
Ela disse que na primeira aula um grande mestre italiano chegou para uma turma de brasileiros e a primeira frase foi: eu não sei o que vocês estão fazendo aqui porque os nossos olhares estão voltados para o Brasil. Então isso é muito forte. Quando eu escuto você falando isso da França, me lembrou desse evento, que foi uma coisa muito forte, porque eles esperavam, né, um primeiro contato, algo totalmente diferente, mas reverenciando a nossa cultura, as nossas origens. Então é algo que com certeza chama a nossa atenção. Vocês vão ficar quanto tempo? E eu quero saber qual o número de pessoas, né? Quantos profissionais envolvidos? Olha, a gente conseguiu, né, com muito esforço, um número ideal de 32 pessoas, que envolve em torno de 20 dançarinos, 8 músicos e mais a equipe de direção. Nesse momento nós estamos nos preparativos, né? Inclusive trouxemos um cuiabano de volta, que é o Altamiro Barcelos, um grande coreógrafo que hoje reside no Rio de Janeiro e voltou para Cuiabá para fazer um trabalho aí com o Flor Ribeirinha nessa prévia de viagem, dar um fogo aí em todo esse processo criativo. E também vai participar conosco dessa turnê como nosso coreógrafo especial, né? Nós temos uma equipe de coreógrafos que já nasceu ali no Flor Ribeirinha, são 4 coreógrafos. E tudo isso para potencializar esse trabalho artístico, porque a gente entende que essa é uma oportunidade muito grande e que, além da comunidade do nosso estado, nós somos identificados a todo momento como Brasil. Brasil. Então a gente tem uma responsabilidade não só no palco, né? É a postura fora do palco, isso é legal. O intercâmbio com outros países. Isso é legal, Avner, você está falando, porque eu sei, porque eu tenho 2 grandes amigos que fazem parte da equipe de música do Flor, que existem profissionais por detrás de várias situações. Você citou os coreógrafos, 5 nesse momento, né? Juntando com o Altamiro que voltou. Mas existem diretores de música, existe quem cuida desse figurino, profissionais de extrema capacidade. Quero mandar um beijo, um abraço para o Jefferson Neves e para o Eduardo Santos. Meu irmão de alma. Meus irmãos também, 2 que fazem parte da história da minha vida também. E são extremamente capacitados. E o Flor Ribeirinha, com sabedoria e com cuidado com o seu trabalho, em especial com a nossa cultura, traz profissionais de várias áreas para cuidar de cada passinho, de cada coisa. Para as pessoas entenderem, Avner, que você falou, 32 pessoas, ok. Mas o número é bem maior que isso, num contexto geral. Sim. Sim, por exemplo, hoje, ou em outras oportunidades, o Flor Ribeirinha conseguiu estar com quantas pessoas envolvidas? Olha, eu vou dar o exemplo mais próximo, que foi o lançamento do Bem Savó. Ok. Bem Savó, nós tivemos em torno de 170 artistas envolvidos. Marcela, assim, eu tenho a maior alegria em falar que nós chamamos de uma ópera ribeirinha. Foi um grande musical, porque nós temos a participação do coro experimental, do ópera balé e todo o elenco do Flor Ribeirinha. E nós transformamos o quintal num teatro a céu aberto. Ai, que maravilha. Né? Nós vamos ter um evento, inclusive, dia 25, não com o espetáculo, mas vamos trazer nuances do espetáculo. O espetáculo Mato Grosso Dançando no Brasil como um lançamento da nossa turnê. Dia 25 de maio, às 19 horas, no nosso quintal, gratuito. Já pode anotar aí, Marcelo. Anota. Então? Pode convidar, Não pode perde. convidar. E nós chamamos todo esse show de Sempre em Flor, Mato Grosso. Né? Que nós vamos trazer toda E olha, nossa quando história. você for lá, tira o sapato, pisa descalço no quintal da Domingos, leva essa energia pra sua casa. E não esquece de pedir a benção. Não esquece. Por favor. Avner, tem muita gente mandando carinho aqui pra vocês, então eu vou colocar aqui. Flor Ribeirinha é patrimônio histórico imaterial de Cuiabá. É o Adriano que está nos ouvindo. E o Luciano, ele contou uma história do guerreiro Hospital Santa Rita do Parque Cuiabá. Olha, vocês estão prestando atenção na sua história. Doutor Guerreiro era o doutor do Hospital Santa Rita, no Parque Cuiabá. Tá vendo? Olha, que legal. E eu tenho a Darlene aqui querendo saber o que significa... Marcelo, eu tô adorando ouvir o produtor, mas eu quero saber o que significa Avner. O nome dele é a primeira vez que eu escuto. Curiosa. Darlene, ele vai contar pra você. Gente, olha, que legal. Bom, eu não encontrei, né, em livros ou em pesquisas o significado. Mas eu acredito na minha mãe, obviamente. Minha mãe diz que é uma história de um príncipe dinamarquês. É muito comum o Abner, né, que vem todo de um contexto bíblico, mas o Avner com V ressoa essa história de ser um príncipe da Dinamarca, que tinha coincidentemente, esse olhar para a comunidade, para as pessoas que estavam ali.
E eu recebo. Eu recebo. Respondido, Darlene. Obrigada pela curiosidade. Agora com orgulho, né? Porque, como você falou, quando era adolescente, você não gostava muito. Mas agora podemos classificar Avner como príncipe ribeirinho. Por favor. Obrigado. Cai muito bem. Né? Combina, né, Batizou Marcelo? muito bem, viu, Raul? Certo. Ai, que pena. A gente tá no minuto final e há tanto para agradecer. Ô, sorte. Eu me lembro que quando eu dei a notícia de uma viagem de vocês estavam tão lindos com o uniforme e uma jaqueta. Falei, quando eu tiver com a Avner, eu vou dizer, quero uma daquela, gente. Pode deixar, vou entregar uma pra vocês dois de presente. Coisa não, tudo maravilhoso, faz nosso cuidado olho espetacular. brilhar. Vocês devolveram, assim, esse pertencimento, esse orgulho, o olho brilhando. Eu, como comunicadora, senti e percebi uma mudança, assim, grandiosa. As pessoas emanando muita energia boa. Então, o que a gente deseja, não é, Raul? É que seja mais um ano abençoado, de muito sucesso, que vocês toquem, transformem vidas e que saiba e leve para todos os participantes que aqui vocês têm toda segunda-feira aqui com o Raul esse espaço aberto para a gente conversar muito. Quem sabe a gente volta a falar com o Avner assim que ele voltar desses festivais e nos contar o que aconteceu na Bélgica e na França. Se ele quiser entrar online, a gente chama Entra na também, hora. não tem problema. Maravilha. Né? Avner, como a Marcela falou, minuto final, te agradecer. Muito obrigado por ter vindo até aqui no Palco CBN, contar sua história, abrir espaço também para a história gigantesca do Flor Ribeirinha e que, por favor, volte sempre. Raul, muito obrigado pelo convite. Marcela, muito obrigado pelo carinho e acolhida de sempre. Como eu já disse, é uma honra, uma alegria muito grande estar ao lado de vocês. Agradecer a todos que estão nos ouvindo, né, prestigiando esse momento. E dizer que o Flor Ribeirinha sempre vai estar de portas abertas a todos que visitarem a nossa comunidade, o nosso quintal da Domingas. Nós temos esse propósito de vida, né, de preservar e falar sempre sobre a nossa cultura popular, essas tradições que representam de fato, com muita legitimidade, o nosso povo. E dizer para você que está nos ouvindo que tem esse orgulho de ser cuiabano, de ser matogrossense, seja de alma, seja de coração. Eu, através do Flor Ribeirinha, através do meu trabalho, eu tive a oportunidade de conhecer muitas cidades, né, do nosso Brasil, de outros lugares do mundo, mas eu não tiro o meu coração e a minha cabeça da nossa Cuiabá, da minha comunidade, porque é isso que me representa, sabe? Então, vamos todos nós valorizar isso que nós temos aqui. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Imagina, que assim Amém. seja. Vamos nos despedindo? Obrigada, Raul. Vamos. Obrigado, Marcela. Até segunda-feira que vem. Obrigado, Palco CBN, todas as segundas às 15 horas aqui na CBN. Semana que vem temos mais assuntos bons, mais cultura brasileira produzida em Mato Grosso. Segue lá, Raul Forte nas redes sociais, Flor Ribeirinha também. Excelente semana para